Obrigado, professor. Professor? Vamos lá, gente. Desculpa aí, coisas aqui da coordenação da formatura. Vamos lá, deixa eu abrir aqui o arquivo. Como é que é? Variáveis complexas, 2021.2. Estamos naquele arquivo chamado números complexos, né? Eu já compartilhei com vocês esse arquivo, não foi? Deixa eu me organizar mais aqui para compartilhar aqui com vocês. Esse arquivo já está no SIGA-A, tá, pessoal? Um arquivo bem grande que trata sobre números complexos. Então, hoje, nós vamos falar um pouquinho sobre as raízes da unidade. Deixa eu voltar um pouquinho. Nós finalizamos a nossa conversa da semana passada falando sobre... Deixa eu ver aqui se já está aparecendo para vocês. Já, né? Nós finalizamos a nossa conversa da semana passada falando para vocês sobre as raízes, como é que diz? As raízes enésimas de um número complexo, né? Eu vou voltar um pouquinho aqui só para dar uma velha relembrada, porque eu vou precisar do que nós temos aqui, para o que nós vamos fazer hoje. Deixa eu passar um pouquinho aqui. Então, como eu falei, hoje vai ser a última conversa sobre essa parte inicial dos números complexos. Então, nós finalizamos o nosso conteúdo, a nossa conversa da semana passada, com esse tópico, radiciação de números complexos, né? Então, vou só relembrar rapidamente para nós podermos seguir. Então, o problema aqui era o seguinte: dados um número complexo Z e um inteiro positivo N maior que 1, queremos obter um número complexo W, tal que W elevado a N é Z. E esse número complexo W, tal que W elevado a N é Z, ele é chamado de raiz enésima de Z. Tá? Nesse caso, dizemos que o número complexo W é a raiz enésima de Z. O método para achar W está explicitado no teorema a seguir. Então, dado um número complexo Z, eu quero achar um número complexo W, tal que W elevado a N dê exatamente o Z que foi oferecido. Tá certo? Esse W, que é elevado a N da Z, ele é chamado de raiz enésima de Z. E como é que eu acho a raiz enésima de um número complexo? Então, eu te dou um número complexo Z, não nulo, porque se ele for nulo, a raiz enésima dele é zero, evidentemente. A raiz enésima de zero é zero, porque zero elevado a N dá zero, né? Então, esse teorema, ele só tem graça se o número complexo for não nulo. Se o número complexo for zero, a raiz enésima de zero, para qualquer N inteiro maior que 1, vai ser zero. Então, o teorema, ele passa a ter o que dizer se o Z não for zero. Então, se você pega um número complexo não nulo Z, igual a ρ cosseno alfa mais I seno alfa, quer dizer que ele tem módulo ρ e argumento alfa, e eu te dou um inteiro positivo N maior que 1, eu vou mostrar, né, que a raiz enésima de Z é calculada de maneira extremamente simples. Como é que você obtém a raiz enésima de um número complexo? Você extrai a raiz enésima do módulo, o módulo que era ρ, quando eu faço a raiz enésima de Z, o módulo ele fica extraído a raiz enésima dele também. Tá certo? O módulo da raiz enésima de Z é raiz enésima de ρ. É só tirar a raiz enésima do ρ que está aqui. Aí, o argumento é que vai mudar, minha gente. No número complexo Z, o argumento ele era alfa, né? O argumento, lembrando que é o ângulo entre menos π e π, que o vetor Z forma com o eixo x, né? Então, quando você extrai a raiz enésima, o argumento já não é mais o mesmo. O argumento que era alfa, ele passa a ser essa expressão aqui. Alfa mais 2kπ dividido por n. Repare que esse n é o mesmo n que aparece aqui na raiz, né? O índice da raiz. É alfa mais 2kπ sobre n, né? O cosseno disso, mais i seno de alfa mais 2kπ sobre n, aonde esse k ele varia de 0 a n menos 1. Tá certo?
Então, nós provamos isso aqui na nossa conversa passada, eu não vou provar novamente, nós já conversamos aqui sobre essa prova. Tá? O detalhe aqui é que quando você extrai a raiz enésima de um número complexo, você não obtém apenas um resultado diferentemente do caso real, né? Por exemplo, no caso real, se eu extraio a raiz cúbica de 8, é 2, porque 2 ao cubo é 8, e acabou-se. Mas no caso complexo, se eu extrair a raiz cúbica de 8, existem 3 números complexos que, elevados ao cubo, vão dar exatamente 8. Um deles, evidentemente, é o 2. 2 elevado ao cubo é 8, e 2 é um número complexo, que tem parte imaginária 0. 2 é 2 mais 0i, né? Só que além do número 2, que é a raiz cúbica, digamos, tradicional do 8, nós vamos ter 2 outras raízes, tá certo? 2 outras raízes. Existem 2 outros números complexos que, quando elevados ao cubo, dá exatamente 8. Isso acontece não apenas com o 8, isso acontece de modo geral. Se você extrai a raiz enésima de um número complexo, você obtém N valores diferentes, tá certo? Então, os N valores, todos eles, minha gente, eles têm o mesmo módulo. O módulo é esse cara aqui, ó. É a raiz enésima do módulo do número complexo original. Só que os argumentos, eles vão mudando, de acordo com este K, que vai variando de 0 a N menos 1. Tá certo? Quando o K for 0, vai ficar raiz enésima de ρ, cosseno de alfa sobre N, mais I seno de alfa sobre N. Quando o K for 1, vai ficar cosseno de alfa mais 2π sobre N. Quando o K for 2, e assim por diante. Então, quando o K varia de 0 até N menos 1, a raiz enésima de Z, como é que eu digo? Ela atinge N valores. Tá certo? Sempre para que você extraia a raiz enésima de um número complexo, você encontra N valores distintos. Nós vimos que não adianta fazer o K ir além do N-1, porque se o K for além do N-1, começa a repetir os mesmos valores. Então, nós comentamos também que as raízes enésimas de um número complexo, geometricamente, elas moram, né, em uma circunferência centrada na origem e cujo raio é a raiz enésima de ρ. Aqui nós temos um exemplo das raízes décimas de um número complexo, né? Aqui eu peguei o número complexo Z e extraí as raízes décimas. Quando eu extraio as raízes décimas, né, raiz de índice 10, você encontra 10 valores. Ômega 0, ômega 1, ômega 2, etc., até ômega 9. São 10 porque começou do 0, né? Ômega 0. Ômega 0 é quando o K é 0. Se você olhar aqui no teorema, o K ele varia de 0 a N menos 1, né? Ó. Se eu for extrair as raízes décimas, o N é 10. Então, o K varia de 0 a 9, que nem até N menos 1. Então, todos esses números complexos, minha gente, eles estão situados sobre uma circunferência, certo? Eles estão situados sobre uma circunferência cujo raio é a raiz enésima do módulo, é a raiz enésima de ρ. E, além disso, eles são vértices de um polígono regular, tá certo? Por que eles são vértices de um polígono regular? Porque esses ângulos que aparecem aqui, eles são sempre iguais, ó. Como esses ângulos são sempre iguais, esses segmentos que aparecem aqui, eles são todos iguais também. E por que os ângulos são iguais? Os ângulos são iguais por conta da própria teoria aqui, ó. Se você olhar com muita calma, cadê aqui o bicho? Está aqui. Ó, quando o K for 0, você vai ficar aqui com cosseno de alfa sobre N, seno de alfa sobre N, quando o K for 0. Quando o K for 1, você vai ficar com cosseno de alfa mais 2kπ sobre N. Alfa mais 2kπ sobre N, você pode pensar como sendo alfa sobre N, 2kπ não, 2π, porque o K é 1. Alfa mais 2π, quando o K for 1 sobre N. Então, quando o K for 1, fica alfa mais 2π sobre N, aí você pode quebrar essa fração. Fica alfa sobre N mais 2π sobre N. Quando o K for 2, vai ficar alfa sobre N mais 4π sobre N. Quando o alfa for 3, vai ficar alfa sobre N mais, como é que diz? 6π sobre N.
Então, os argumentos, eles vão aumentando, não sei se vocês perceberam, de 2π sobre n em 2π sobre n. Os argumentos, eles sempre crescem quando você passa de uma raiz para outra. Os argumentos, eles sempre crescem em π sobre n unidades, ou formam uma progressão aritmética. É por isso que esses ângulos aqui, eles são igualmente espaçados, tá? Ó, aqui nesse caso da raiz décima, os argumentos, eles crescem em 2π sobre 10. Então, se você pega o ômega 0 e você pega o ômega 1, entre eles tem um ângulo de 2π sobre 10, e assim por diante. Tá certo? Aí aqui, gente, tem algumas questões para vocês treinarem, conhecerem, tá certo? Darem uma olhada. E aqui é o que nós vamos conversar hoje, que é o último tópico dessa revisão sobre números complexos. Pronto. Então, antes que eu comece a conversa de hoje, queria saber de vocês, se vocês querem perguntar alguma coisa sobre o que já foi conversado. Tá certo isso aí, pessoal? Tudo tranquilo? Posso seguir? Posso? Vocês estão tudo sem microfone, vocês, é? Não, tudo bem, professor. Só o Robson, que tem som. Eu também, tudo certo. Ah, tem o Arlic também, tá bom. Ok. Então vamos seguir. Aí agora nós vamos estudar um caso particular, que são as raízes da unidade. Essas raízes da unidade são as raízes enésimas do número 1. Como eu falei para vocês, quando você está no campo dos números reais, se você extrai a raiz enésima do número 1, só é o número 1 mesmo. O que é a raiz enésima de 1? É um número real, que elevado àquele n dá 1. A raiz enésima de 1 é igual ao próprio 1, no caso real. Já no caso de números complexos, não é apenas o número 1. Nós vamos ver agora que existem n números complexos, que quando elevados à potência n vão dar 1. Então, vamos lá. No caso, vamos acompanhar com calma aqui. Ó. No caso em que z é igual a 1, as raízes enésimas de z são chamadas de raízes enésimas da unidade. As raízes enésimas da unidade, o nome já diz tudo, eu fico sem ter o que dizer. São as raízes enésimas da unidade. São os números complexos que, elevados a n, dão igual a 1. E quem são esses números complexos? Eu simplesmente listei aqui, ó. Depois eu vou explicar por quê. As raízes enésimas da unidade são o ômega 0, que é o próprio 1, porque 1 elevado a n vai dar 1. Então, 1 é raiz enésima de 1. Esse ômega 1, que é o cosseno de 2π sobre n e seno de 2π sobre n, ele também é uma raiz enésima da unidade. Porque se eu pegar esse número ômega 1 e eu elevá-lo a n, você vai ver que vai dar 1. Vamos elevar a n? Se ômega 1 é esse número que vocês estão vendo aqui, cosseno de 2π sobre n e seno de 2π sobre n, tá certo? Se nós elevarmos esse número a n, o que é que vai acontecer? Como é que se eleva um número complexo na forma trigonométrica a n? Você eleva o seu módulo a n, mas o módulo dele aqui é 1. Implicitamente, é como se tivesse um parêntese aqui nessa parte azul e do lado de fora 1, né? Então, 1 elevado a n é 1, e o argumento, minha gente, fica multiplicada pelo n. Então, quando eu pegar ômega 1 e elevar a n, então vai ficar 1 elevado a n, que é o módulo que está aqui implicitamente, 1 elevado a n vai dar o próprio 1, e aqui vai ficar cosseno de 2π sobre n vezes n. Lembra da fórmula de Moivre? Quando você faz a potenciação de números complexos, você eleva a n o módulo e multiplica o argumento por n. Então, aqui vai ficar n vezes o cosseno de 2π sobre n. Cancela o n com o n, vai ficar o cosseno de 2π. E aqui vai ficar i vezes o seno de n vezes 2π sobre n. Cancela o n com o n, vai dar 2π. O cosseno de 2π é 1, lá na trigonometria básica, e o seno de 2π é 0. Portanto, meus amigos, o ômega 1, ele vai ser 2π cosseno de 2π, que é 1.
O ômega 2, a mesma coisa. O ômega n menos 1. Então, esses números que vocês estão vendo aqui, o 1, o cosseno de 2π sobre n e seno de 2π sobre n, o cosseno de 4π sobre n e seno de 4π sobre n, etc. Até o ômega n menos 1, que é o cosseno de 2 vezes n menos 1π sobre n e seno de 2n menos 1π sobre n, esses n números, porque são n, começa no ômega 0 e termina no ômega n menos 1. Esses n números, eles são raízes enésimas da unidade. Qualquer um deles, elevado a n, vai dar 1 como resposta, tá certo? Aí você me pergunta, mas como você obteve esses números? Eu obtive esses números extraindo a raiz enésima, do jeito que nós vimos aqui na semana passada. Tá aqui, ó. Eu usando esse teorema aqui. Se eu quero extrair a raiz enésima de Z, eu extraio a raiz enésima do módulo de Z e o argumento, os argumentos eles vão ficar assim, alfa mais 2kπ dividido por n, onde k varia de 0 a n menos 1. E é isso que nós fizemos aqui embaixo, ó. Aqui, ó. É exatamente isso que vai acontecer aqui, ó. O número 1, que é o número que eu vou extrair a raiz enésima, quando posto na forma trigonométrica, ele se escreve como cosseno de 0 e seno de 0. Essa é a forma trigonométrica do número complexo 1. Né? O cosseno de... O 1, ele tem módulo 1. O módulo não é a distância do afixo, que representa o número complexo até a origem. O número complexo 1, ele se localiza no eixo real na posição x igual a 1. A distância dele até a origem é 1. Então, o módulo dele é 1. O argumento dele é 0. Porque o argumento é o ângulo que o vetor número complexo forma com o eixo real. Como esse vetor está em cima do eixo real, então o argumento dele é 0. Então, 1 é cosseno de 0 e seno de 0, tá? Aqui eu copiei, ó. O módulo de 1 é o próprio 1 e o argumento é 0. Se aplicarmos a fórmula geral, quem é a raiz enésima de Z? Não é a raiz enésima do módulo cosseno de alfa mais 2kπ sobre n e seno de alfa mais 2kπ sobre n? No nosso caso, o número complexo 1, ele tem módulo 1 e tem argumento 0. Então, a raiz enésima de 1 vai ser, o módulo de 1 é 1, então vai ficar a raiz enésima de 1, que multiplica essa expressão. Cosseno de alfa mais 2kπ sobre n, mais i seno de alfa mais 2kπ sobre n, com k variando de 0 a n menos 1. Só que o alfa, no caso do número 1, é 0. O argumento de 1 é 0. Então, você troca aqui o alfa por 0. A raiz enésima do número 1 é o próprio número 1, do ponto de vista real. Essa raizinha que aparece aqui no segundo membro, apesar da mesma simbologia, aqui eu estou usando o mesmo símbolo para duas coisas. Ó. Do lado esquerdo, esse símbolo está representando todas as raízes enésimas complexas do número 1. Do lado direito, esse símbolo está representando a raiz enésima real do número 1. Apesar do mesmo símbolo, tem significados diferentes. Tá? A raiz real de 1 é 1, o ângulo alfa é 0, então você vai ficar aqui com 1 vezes o que tem no cochete e vai dar o que tem no cochete. Então, a raiz enésima de 1 vai ser cosseno de 2kπ sobre n mais i seno de 2kπ sobre n, onde k varia de 0 a n menos 1. Tá certo? Para cada k de 0 a n menos 1, eu defino o ômega k como sendo o cosseno de 2kπ sobre n e seno de 2kπ sobre n. Note que para cada k de 0 a n menos 1, pela fórmula de Moivre, o ômega k é o ômega 1 elevado a k. Ó. Cadê o ômega 1? O ômega 1 está aqui. Ó. Se eu pegar o ômega 1 e elevar a k, vai ficar ômega 1 elevado a k. Quando você eleva a k, vai multiplicar o argumento por k. Vai ficar 2π sobre n vezes k. E aqui também. Então, note que, cadê? Note que o ômega k nada mais é do que a késima potência do ômega 1. Em outras palavras, as raízes enésimas da unidade são ômega 1
ômega 1 ao quadrado, ômega n ao quadrado. Essas são as raízes enésimas da unidade. Tá certo? Aqui um exemplo bem pé no chão, só aplicação direta, só para ver se a pessoa está compreendendo o linguajar. Mostre que as raízes cúbicas da unidade são 1, essa letra aqui é a letra zeta, né? Zeta, essa é uma letra grega, é como se fosse o Z. Mostre que as raízes cúbicas da unidade são 1, zeta e zeta ao quadrado, aonde zeta é dado por menos meio, mais i, que multiplica a raiz de 3 sobre 2. Como é que eu faço? Diante do exposto, quem são as raízes enésimas da unidade? As raízes enésimas da unidade são esses números aqui, ó. WK, ômega K, né? 2 é cosseno de 2kπ sobre n e seno de 2kπ sobre n. Então, se eu quiser as raízes cúbicas, é porque o n é 3. E o K, ele não varia de 0 a n menos 1, então o K vai variar de 0 a 2 só. Então, quando o K for 0, você vem aqui e substitui o K por 0. Vai ficar cosseno de 2 0π sobre 3 e seno de 2 0π sobre 3. 2 vezes 0 vezes π vai dar 0 sobre 3 dá 0, então vai ficar cosseno de 0 e seno de 0. Trigonometria, cosseno de 0 é 1, seno de 0 é 0, então vai ficar 1 mais i vezes 0, vai dar 1. O ômega 1 é quando K for 1. Você vai nessa expressão e coloca K igual a 1. Faz as contas, você vai encontrar aqui esse cara aqui, ó. Essa é uma raiz cúbica da unidade. Se você pegar esse número complexo que vocês estão vendo aí de azul e vocês elevarem ao cubo, se fizerem a conta correta, vai dar 1. O cubo desse número, menos meio, mais i raiz de 3 sobre 2, o cubo disso dá 1. Por fim, o ômega 2, que é quando K é 2. Tá certo? Aqui tem um errinho aqui, que aqui é dividido por 3. É quando K é 2. Então vai ficar 2 vezes 2, vai dar 4π sobre 3. Aqui tem um errinho, viu? Que é dividido por 3. Pronto. Então, eu não sei se foi claro, tá certo? Mas as raízes cúbicas da unidade são obtidas dessa maneira. Tranquilo isso? Sim, aí ele queria explicitamente, ele queria mostrar que são 1, zeta e zeta ao quadrado. O 1 eu achei, é esse. O zeta é esse aqui, ó. O zeta é esse. Se nós elevarmos zeta ao quadrado, se eu pegar o zeta, que foi o ômega 1, e eu elevar zeta ao quadrado, como é que eleva ao quadrado o número complexo? Eleva ao quadrado o seu módulo, só que neste caso o módulo é 1, não vai mexer, e multiplica o argumento por 2, que é a potência. O argumento era 2π sobre 3, vai ficar 4π sobre 3. Então, isso aqui vai dar cosseno de 4π sobre 3 e seno de 4π sobre 3, que é exatamente o ômega 2 aqui, ó. E aqui ficou digitado errado, é 4π sobre 3. Lembra que eu corrigi? Pronto. Aqui tem uma observação que parece boba, mas não é. Essa observação ela é crucial. Em poucos lugares se faz essa observação assim de maneira tão explícita. Então eu resolvi colocar aqui da maneira mais explícita que eu conseguisse. Conhecendo-se as raízes enésimas da unidade ômega 0, ômega 1, ômega 2, ômega n menos 1, com n maior que 1 inteiro, podemos encontrar as raízes da equação z elevado a n menos zeta elevado a n igual a 0, onde zeta é um número complexo que não é 0. Essa simbologia aqui quer dizer o conjunto dos complexos tirando o 0, da seguinte forma. Digamos que eu conheça as raízes enésimas da unidade. Ômega 0, ômega 1, ômega 2, até ômega n menos 1. Eu estou supondo, meus amigos, que eu conheço, que eu tenho na minha mão essas raízes. Uma vez que eu tenha na minha mão essas raízes, que são as raízes enésimas da unidade, eu posso obter as raízes dessa equação, z elevado a n menos zeta elevado a n igual a 0, em função dos ômegas. Como?
eu pego o zeta elevado a n, passo para o segundo membro, então fica z elevado a n igual a zeta elevado a n. Agora eu divido os dois lados por zeta elevado a n. Vai ficar z elevado a n dividido por zeta elevado a n, vai dar igual a 1. Porque eu dividi os dois lados por zeta elevado a n. Aí no primeiro membro nós temos o quê? Z elevado a n sobre zeta elevado a n igual a 1. Eu posso colocar isso tudo aqui numa potência só. Escrever z sobre zeta elevado a n e o segundo membro eu repetir 1. Tá? Então, quem vai ser z sobre zeta? Z sobre zeta vai ser, se eu pego esse n aqui e passo ele como raiz enésima para o segundo membro, então z dividido por zeta vai ser a raiz enésima de 1. Só que as raízes enésimas de 1, eu estou imaginando que são conhecidas, ômega 0 até ômega n menos 1. Então, as raízes enésimas de 1, elas têm n possibilidades. Pode dar ômega 0, pode dar ômega 1, até o ômega n menos 1. E daqui eu consigo agora extrair o z, não é? Porque z dividido por zeta vai dar esses valores. Quando z dividido por zeta for ômega 0, você passa o zeta multiplicando, então z vai ser zeta ômega 0. Não é? Tá certo? Se z dividido por zeta for ômega 1, você passa o zeta multiplicando, então z vai ser zeta vezes ômega 1. E assim por diante. Resultado. Olha aqui como eu obtive as raízes enésimas de z. Para eu obter as raízes enésimas de z, o que foi que eu fiz? Eu peguei as raízes enésimas da unidade, que são conhecidas, daquele teorema anterior, lembra? Eu tenho aqui a lista das raízes enésimas da unidade. E multipliquei cada uma delas por zeta. Então, a primeira raiz dessa equação, z elevado a n menos zeta elevado a n igual a 0, é o número zeta ômega 0. Quem é o zeta? O zeta é o zeta que aparece na equação e o ômega 0 é a primeira raiz enésima da unidade. E assim eu faço com todos os outros. Só um exemplo para ilustrar o que eu quero dizer. Calcula as raízes cúbicas de 8. Ora, como a raiz cúbica real de 8 é 2 e 1 zeta e zeta ao quadrado são as outras raízes cúbicas da unidade, tá certo? Que nós já tínhamos provado, lembra aqui? 1 zeta e zeta ao quadrado são as raízes cúbicas da unidade. Então, como é que eu faço para extrair a raiz cúbica de 8? As raízes cúbicas de 8. A raiz real de 8 é 2. 2 elevado ao cubo dá 8. Se uma raiz real é 2, então quem são todas as raízes complexas? É simples. Você pega a raiz real que você tiver, que é 2, e não precisaria ser a real, pode ser qualquer uma delas no duro. Eu posso pegar qualquer uma das raízes cúbicas de 8. Eu peguei aqui a real apenas porque é a mais nítida, né? A mais clara, que eu sei que eu não vou esquecer. Eu peguei a raiz cúbica real de 8, que é 2, e multipliquei este 2, que é a raiz cúbica de 8, pelas raízes cúbicas da unidade. 2 vezes 1 dá 2. Então, uma raiz cúbica de 8 é 2. 2 vezes zeta vai dar 2 zeta, portanto, outra raiz cúbica de 8 é 2 zeta, aonde zeta é uma raiz cúbica da unidade, que nós já vimos no exemplo passado, e a terceira raiz cúbica de 8 é você multiplicar 2 por zeta ao quadrado. Então, as raízes cúbicas de 8 são 2, 2 zeta e 2 zeta ao quadrado. Tá certo? E aí tem um monte de exemplos sobre raízes da unidade. Tem um monte de exemplos que vale a pena, a pessoa tem que fazer uma vez na vida. Eu coloquei aqui o máximo possível de coisas resolvidas, tá certo? Mas o que eu quero, antes de qualquer exemplo, é este teorema. Este teorema, deixa eu ver se alguém falou alguma coisa aqui. Senhor professor, eu não entendi muito bem como que foi usado esse último exemplo que o senhor deu, como foi usado na raiz cúbica de 8. Vamos voltar aqui. Perguntem, porque é bem sutil, tá? Eu já fiz aqui algumas dezenas de vezes essa conta,
Então, eu já estou acostumado, não vão na minha onda, não. Ó, deixa eu dizer para você, preste muita atenção. Tinha esse exemplo aqui que eu coloquei, não foi à toa. Mostre que as raízes cúbicas da unidade são 1, zeta e zeta quadrado, aonde zeta é esse número complexo. Menos 1 meio mais i raiz de 3 sobre 2. Então, tinha esse problema, que era você mostrar que as raízes cúbicas da unidade são esses três números. 1, zeta e zeta quadrado. Aí eu resolvi esse problema. Como? Apliquei a teoria diretamente. Tá certo? As raízes enésimas da unidade, pelo teorema que nós vimos aqui, são esses números que estão escritos aqui, ó. Certo? Esses números aqui são as raízes enésimas da unidade. São aqueles números que, quando forem elevados a n, a resposta vai dar 1. Se você pega qualquer um desses números aqui, independente do k, ser 0, 1, 2 até n-1, se você pega qualquer um desses números e você eleva esses números, qualquer um deles, a n, a resposta vai dar 1. Só aplicar a fórmula de Moivre, é direto, a resposta vai dar 1. Não é? Porque se você pegar esse número que está aqui de azul e elevar a n, o n vai vir para dentro do argumento. Fica n vezes. Aí cancela o n de cima com n de baixo, vai ficar cosseno de 2κπ, que é 1 na trigonometria. Mas i seno de 2κπ, seno de 2κπ é 0, independente do k. Não é? Então, vai dar 1. Então, as raízes enésimas da unidade são esses números aqui. Aí eu tinha perguntado para você achar aqui as raízes cúbicas. Mostre as raízes cúbicas da unidade. Como é que você acha as raízes cúbicas? Você pega aquela fórmula que nós deduzimos aqui, ó, essa, e a única coisa que vai se pensar é que o n é 3, porque não são raízes cúbicas. E o k, ele sempre varia de 0 a n-1. Como o n é 3, o k varia de 0 até 2. Tá? E eu fiz isso simplesmente, eu só apliquei aqui, ó. O ômega k é cosseno de 2κπ sobre 3. Por que sobre 3? Porque são raízes cúbicas. Se fossem raízes décimas, seria sobre 10. Raízes enésimas é sobre n aqui, ó. Então, o ômega k é cosseno de 2κπ sobre 3, mais i seno de 2κπ sobre 3, k variando de 0 até 2. Então, eu faço o k assumir esses valores. Quando o k é 0, vai ficar o ômega 0 aqui. Cosseno de 0, porque 2 vezes 0 vezes π vai dar 0, sobre 3 vai dar 0. E seno de 0. Cosseno de 0 é 1. Aqui, ó. E o seno de 0 é 0. Então, vai ficar 1. Então, a primeira raiz cúbica da unidade é o próprio 1, e é, de fato, porque 1 elevado ao cubo dá 1. Então, 1 é raiz cúbica de 1. Só que tem raízes que não são tão claras, estão escondidas, que são as raízes diferentes de 1. Como é que eu acho? A outra raiz, que eu chamo aqui de ômega 1, é quando o k for 1. Você vai na expressão e põe o k igual a 1. Vai ficar cosseno de 2 vezes 1 vezes π sobre 3, e seno de 2 vezes 1 vezes π sobre 3. Tá bom? Cosseno de 2π sobre 3 e seno de 2π sobre 3. O cosseno de 2π sobre 3 é menos meio na trigonometria. E o seno de 2π sobre 3 é raiz de 3 sobre 2. Então, eu tenho esse número aqui, que é quando o k for 1. Meus amiguinhos e minhas amiguinhas, se eu pegar esse número e elevar ao cubo, garanto a vocês, dá 1. É só fazer a conta. Tá? A mesma coisa, e esse número aqui é o que ele chamou de zeta. Ó, zeta. Ele batizou no enunciado esse número de zeta. O outro número, o ômega 2, é quando o k for 2. Quando o k for 2, vai ficar cosseno de 4π sobre 3, que o k está sendo 2 agora, né? Vai ficar 2 vezes 2π, vai dar 4π sobre 3. E aqui tem um erro de digitação. Aqui é 4π sobre 3. Aí o cosseno de 4π sobre 3 é menos meio na trigonometria e o seno é menos raiz de 3 sobre 2. Só que ele queria que provasse que as raízes eram 1, zeta e zeta ao quadrado. Bem, o 1 já apareceu. O zeta, que ele definiu como sendo esse número, também já apareceu.
Resta mostrar que essa terceira raiz, ela é zeta ao quadrado, e é o que eu fiz, ó. Eu peguei zeta e elevei ao quadrado, tá certo? Elevar ao quadrado significa elevar ao quadrado o módulo, que neste caso é 1, e multiplicar o argumento por 2. Como o módulo está elevado a 1, não tem problema, e o argumento vai ficar multiplicado por 2 aqui, ó. Então, quando multiplicar por 2, isso vai dar cosseno de 4π sobre 3 e seno de 4π sobre 3. Isso aqui é o zeta ao quadrado. Mas isso é o ômega 2. É o ômega 2, ó. Cosseno de 4π sobre 3, está digitado errado, lembra? Seno de 4π sobre 3 é o ômega 2. Portanto, as raízes cúbicas de 8 são 1, zeta é esse número que ele definiu assim, e zeta ao quadrado. Tá bom? E aí, o que é que eu fiz no outro exemplo? No outro exemplo, que é o que o Arlico me perguntou, esse aqui, ó, calcula as raízes cúbicas de 8. Como é que você pode calcular as raízes cúbicas de 8? Tem duas maneiras. Uma primeira maneira é você escrever o número 8 em forma de número complexo na forma trigonométrica. Como é o número complexo 8 na forma trigonométrica? O 8, ele tem módulo 8 e ele tem argumento 0. O 8, ele localiza-se sobre o eixo real. O ângulo que o vetor que o representa forma com o eixo real é 0. Ele está deitado em cima do eixo real. O ângulo é 0. Então, o 8, ele pode se escrever como sendo 8, que é o seu módulo, cosseno de 0 e seno de 0. E para você extrair a raiz cúbica de 8, você poderia simplesmente usar o primeiro teorema, esse aqui, ó. Cadê o bicho? Tá aqui, ó. Eu poderia simplesmente utilizar isso. Quem seria a raiz cúbica de 8? Seria a raiz cúbica de 8 aqui, no segundo membro, só que esse segundo membro é sempre a raiz real aqui, raiz cúbica de 8. Cosseno, qual é o argumento do 8? É 0. Cosseno de 0 mais 2kπ sobre n, onde n varia, como a raiz é cúbica, varia de 0 a n menos 2. Varia de 0 a 2, desculpa. De 0 a 2, que n é 3. Então, varia de 0 a 2. Então, você aplicaria essa expressão. Você ia achar 3 valores. Certo? Quando o k fosse 0, ia dar um valor. Quando o k fosse 1, ia dar outro valor. Quando o k fosse 2, ia dar outro valor. Se você fizer o k igual a 3, já vai repetir o primeiro valor. Então, basta fazer de 0 a 2. Aí, o que eu estou dizendo é que existe uma outra maneira de você proceder. No lugar de usar o teorema, você tem uma outra maneira de proceder na hora de achar as raízes cúbicas de 8. Aqui, ó. Como é que você acha as raízes cúbicas de 8? Você pega uma raiz qualquer, que você quiser, de 8, evidentemente, uma raiz cúbica qualquer, que são 3 elas. Repito, elas são 3. Você pega qualquer uma das 3 que você conhecer. Certo? Eu peguei aqui, logicamente, a mais fácil, o 2. 2 na raiz cúbica de 8. 2 ao cubo não é igual a 8? E para eu achar as raízes cúbicas de 8, sem eu ter que recorrer à fórmula da raiz enésima, basta que eu pegue uma das raízes, que no caso eu peguei o 2, e eu multiplique pelas raízes cúbicas da unidade. Só que as raízes cúbicas da unidade, nós já havíamos provado que eram 1, zeta e zeta 2. Então, quem são as raízes cúbicas de 8? É 2 vezes 1, que é 2, que está aqui. 2 vezes zeta, que está aqui. E 2 vezes zeta 2, que está aqui. Então, uma maneira de obter as raízes cúbicas de 8 é você pegar uma delas, qualquer uma das 3. Não precisa ser o 2, não. Eu peguei o 2 porque é mais fácil. Mas pode ser qualquer uma das 3. Você pega uma das raízes cúbicas de 8 e multiplica pelas raízes cúbicas da unidade. Por exemplo, se eu dissesse a vocês, ache para mim as raízes décimas de 1024. O número 1024, ele tem 10 raízes décimas. Existem 10 números complexos que, elevados a 10, vai dar 1024. Aí eu pego das 10 raízes, eu pego aquela que for mais fácil para mim. Evidentemente, a raiz mais fácil para mim é a raiz real. Não é que eu não possa pegar outra. Posso, só que a raiz real é a mais simples, que é aquela que eu já estou acostumado.
A raiz décima real de 1024 é 2. 2 elevado a 10 dá 1024. Então, para eu obter todas as raízes décimas de 8, ou de 1024, melhor dizendo, o que é que eu ia fazer? Eu ia pegar o 2, que é uma delas, e eu ia multiplicar esse 2 por cada uma das raízes décimas da unidade. Tá certo? A unidade, ela tem 10 raízes décimas. Seria 1, certo? E mais 9 valores. Então, se eu multiplico o 2 por cada uma das raízes décimas da unidade, eu vou obter as raízes décimas de 1024. Não sei se dá para entender. É muito ruim fazer sem escrever, sabe? Por mais que eu tenha detalhado aqui, eu reconheço que é bem limitado, mas espero que vocês possam entender um pouco. Tá certo? Entendi, professor. Tá, entendeu, Arlen? Depois vocês leem com calma um pouquinho. Essa forma aí do... Porque em cima só mostrou que dá para resolver aquele sistema, né? De z elevado a n menos zeta elevado a n. Isso. Essa solução da raiz cúbica de 8 me lembrou isso aí. Tem alguma relação? Exatamente. Aqui é como se eu estivesse resolvendo essa equação. Se eu pedir... Pronto, é ótima a sua pergunta. Se eu pedisse para eu... Resolva para mim a equação z ao cubo menos 8 igual a 0. Resolva, dentro do conjunto dos números complexos, a equação z ao cubo menos 8 igual a 0. Você ia fazer z ao cubo igual a 8, ia extrair a raiz cúbica, z igual a raiz cúbica de 8. Então, as raízes da equação z ao cubo menos 8 igual a 0 são as raízes cúbicas de 8. Só que as raízes cúbicas de 8, dentro do conjunto dos números complexos, são 3 valores. As raízes enésimas são n valores, portanto, as raízes cúbicas são 3 valores. Quem são esses 3 valores? Aí é que entra a situação, que é exatamente o que está aqui em cima. Certo? As raízes cúbicas de 8 são obtidas assim. Você pega uma das 3 raízes, qualquer uma. Eu vou pegar o 2, porque o 2 é a mais conhecida, é o número que é elevado ao cubo dá 8, isso é óbvio. E eu vou multiplicar esse 2, que não precisa ser ele, pode ser qualquer uma das 3 raízes cúbicas, e vou multiplicar aquela raiz que eu conhecer, no caso eu escolhi o 2, pelas raízes cúbicas da unidade. As raízes cúbicas da unidade, eles são ômega 0, ômega 1 e ômega 2, tá? Que era o que nós fizemos aqui, ó. Ômega 0 deu 1, ômega 1 deu o próprio zeta, e ômega 2 vai dar zeta ao quadrado, que é a conta que nós fizemos aqui, ó. Então, se eu quiser obter as raízes da equação z ao cubo menos 8 igual a 0, eu faço z ao cubo igual a 8, z igual a raiz cúbica de 8. Como é que eu obtenho as raízes cúbicas de 8? Duas maneiras. Ou eu vou lá naquele teorema que eu tenho a fórmula da radiciação e extraio as raízes cúbicas de 8, que são 3 raízes, ou eu posso ser mais rápido. Qual é a maneira mais rápida? Eu pego uma das raízes cúbicas de 8, qualquer uma, eu pego o 2, por exemplo, que é o mais fácil, e multiplico esse 2 pelas raízes cúbicas da unidade, que aqui neste exemplo eu batizei de 1, zeta e zeta quadrado. Então, quando eu multiplicar o 2 por 1, vai dar 2. Portanto, a primeira raiz cúbica de 8 é o próprio 2. Quando eu multiplicar 2, que é a raiz cúbica de 8 real, por zeta, isso aqui vai me dar a raiz cúbica de 8 complexa, outra. E quando eu multiplicar por zeta ao quadrado, vai dar outra. Tá certo? Não sei se foi claro. São poucos lugares, né, que tem essa descrição assim. E de maneira tão explícita, sinceramente, não conheço, tá? Eu tentei, não estou dizendo que a minha redação é a melhor do mundo, não. Tem, evidentemente, confusões de notação, de tudo, mas eu tentei colocar tudo que fosse possível no papel, tá certo? Logicamente, às vezes, quem está vendo pela primeira vez, um símbolo a mais ou a menos, a pessoa pode se confundir, tá?
Então, aqui tem mais exemplos sobre raízes da unidade, mais exemplos. Eu quero mostrar uma coisa que é isso aqui, ó. Teorema 5. Deixa eu aumentar um pouquinho para ficar melhor para vocês verem. Teorema 5. Deixa eu ver se cabe aqui. Diminui aqui só um pouquinho. Propriedades gerais das raízes enésimas da unidade. As raízes enésimas da unidade gozam das seguintes propriedades. O produto de duas raízes enésimas da unidade continua sendo a raiz enésima da unidade. Se você multiplica duas raízes da unidade, o resultado continua sendo a raiz da unidade. Segundo, o inverso de uma raiz enésima da unidade também é uma raiz enésima da unidade. Terceiro, o quociente de duas raízes enésimas da unidade continua sendo uma raiz enésima da unidade. Quarto, qualquer potência racional de uma raiz enésima da unidade ainda é uma raiz enésima da unidade. As justificativas, elas são por demais simples. Estou dizendo que o produto de duas raízes enésimas da unidade continua sendo. O que é uma raiz enésima da unidade? É um número complexo, que quando elevado a n dá 1. Então, eu copiei aqui. Se z e w são raízes enésimas da unidade, então é porque z elevado a n vai dar 1, e é porque w elevado a n também vai dar 1. O item A diz que se eu tenho duas raízes enésimas da unidade, o produto continua sendo. De fato, se z e w são raízes da unidade, se eu pegar z vezes w, se eu fizer o produto delas duas, e eu elevar a n, z vezes w elevado a n, isso é z elevado a n, vezes w elevado a n. Só que z elevado a n é 1. Porque o z é raiz enésima da unidade. O w elevado a n também é 1, porque o w eu estou supondo que é raiz enésima da unidade. E 1 vezes 1 dá 1. Moral da história, quando eu pego z multiplicado por w e elevo a n, dá 1. Isso significa dizer que z multiplicado por w é uma raiz enésima da unidade. Tá certo? A mesma coisa acontece com o inverso. Imagina que z seja uma raiz enésima da unidade. Portanto, z é um número complexo que elevado a n dá 1. No item B, ele está dizendo que o inverso de uma raiz enésima da unidade continua sendo uma raiz enésima da unidade. De fato, se eu pego 1 sobre z, aonde z é uma raiz enésima da unidade, e elevo a n, isso aqui é a mesma coisa de 1 elevado a n, z elevado a n. 1 elevado a n vai ser 1, z elevado a n é 1 também, porque o z não é raiz enésima da unidade. Então vai ficar 1 dividido por 1, que é 1. Portanto, 1 sobre z elevado a n dá 1, o que revela que 1 sobre z é raiz enésima da unidade, porque se eu elevo 1 sobre z a n dá 1. Então é porque 1 sobre z é. Tá bom? O quociente é idêntico. Se z e w são raízes enésimas da unidade, o quociente também é. Claro, porque se eu faço z sobre w e elevo a n, isso vai dar z elevado a n sobre w elevado a n, propriedade de potências. Só que z elevado a n é 1, porque o z eu estou supondo que ele é uma raiz enésima da unidade, e w elevado a n, ele é 1 também. Não é? Portanto, 1 dividido por 1 dá 1. Moral da história, quando eu faço z e divido por w e elevo a n, a resposta é 1, o que revela que z sobre w é uma raiz enésima da unidade. Porque quando você eleva ele a n, dá 1. E, por fim, a última propriedade é qual? Que qualquer potência racional de uma raiz enésima da unidade ainda é uma raiz enésima da unidade. De fato, se ômega é uma raiz enésima da unidade, segue que ômega tem essa cara. As raízes enésimas da unidade têm essa cara, né? Para Q racional, se eu elevo a Q, nós vimos aqui na nossa discussão que a fórmula de Moivre, ela funciona para expoentes racionais. Então, da ômega elevado a Q vai ser o módulo desse número complexo é 1. O número complexo tem módulo 1. Elevado a Q vai dar 1. E o argumento fica multiplicado por Q. Então, fica cosseno de
desculpa, fica cosseno de 2kq vezes π sobre n, multiplicou por q, né, o argumento, ó, e seno de 2kq π sobre n. Se você fizer aqui a conta, eu quero mostrar que W é uma raiz enésima da unidade, então essa potência também é uma raiz enésima da unidade, né? Então, eu não terminei a conta aqui, eu acho. Não terminei. Tem que terminar a conta aqui. Mas você vai mostrar que esse cara elevado a 1, esse cara elevado aqui, ele vai dar 1. Eu não terminei aqui a conta. Esse material foi feito em diversos momentos, né? E daí deve ter sido algum momento que eu parei e quando eu voltei esqueci de terminar a conta. Mas enfim, se você pega qualquer potência de uma raiz enésima da unidade, potência racional, a resposta é uma raiz enésima da unidade. As raízes enésimas da unidade, meus amiguinhos, elas formam o que em álgebra chama-se de grupo. Elas têm uma estrutura de grupo. Certo? Se você pega duas raízes enésimas da unidade e multiplica, a resposta é uma raiz enésima da unidade. Se você pega duas raízes enésimas da unidade e faz o quociente, continua sendo uma raiz enésima da unidade. Se você faz o inverso de uma raiz enésima da unidade, continua sendo. Então, forma um grupo. É uma estrutura algébrica chamada de grupo. Ok. Aqui eu coloquei essa observação, ó, do ponto de vista da álgebra, a proposição acima nos diz que o conjunto das raízes enésimas da unidade forma um grupo multiplicativo. Mais exemplos, para todos os gostos aí, exemplos simples e também alguns mais complicados. Todos os exemplos foi o que resolvi aí, digitei. E para encerrar essa conversa, eu queria revisitar, nesses minutos aí que nós temos, 20 e poucos minutos, eu queria revisitar Cardano. Eu coloquei aqui uma seção chamada Mais uma vez Cardano. Olha o que eu escrevi. Nesta seção, vamos mostrar como utilizar a fórmula de Cardano juntamente com as raízes cúbicas da unidade para exibir explicitamente uma fórmula para determinar as três raízes de uma equação cúbica. Já vimos que toda equação algébrica da forma ax3, bx2, cx mais d igual a zero, onde a, b, c e d são números reais e a é diferente de zero, pode ser escrita nessa forma aqui, em que o coeficiente de x3 é 1. Basta dividir tudo por azinho, né? Mais ainda, já vimos também que toda equação algébrica desta última forma, desta aqui, através de uma mudança de variáveis, que é essa mudança aqui, né, pode ser reduzida a uma equação algébrica dessa forma aqui, ó, que não tem o termo quadrático. Né? Diante do exposto, para resolver a equação inicial, é suficiente sabermos resolver as equações desse tipo, que são as equações que não tem o termo quadrático. Porque se você tem uma equação completa, você divide tudo pelo coeficiente do x3, que é o a, obtém uma equação como essa aqui. Depois, por uma mudança de variáveis, você consegue eliminar o termo quadrático. Portanto, basta saber resolver essas equações aqui, que não tem o termo quadrático. Porque as que tem, através de uma mudança de variável, você pode fazer o termo quadrático desaparecer, como nós já estudamos isso no nosso primeiro encontro. Bem, aí nós vimos que se você tem uma equação desse tipo aqui, x3, px mais q igual a zero, a fórmula de Cardano, ela dá como raiz esse número. Isso nós já vimos, foi na nossa primeira semana. Mas a fórmula acima parece dar apenas uma raiz para a equação. Podemos tornar as coisas mais precisas com o teorema a seguir. Eu vou mostrar para vocês como utilizar a fórmula de Cardano para obter não uma, mas as três raízes. Normalmente, mesmo nos livros de álgebra abstrata, onde o tema é tratado,
normalmente se mostra a fórmula de Cardano apenas assim, que exibe uma das três raízes. Aqui nós vamos dar um tratamento mais completo, com a fórmula de Cardano sendo usada para exibir as três raízes. Veja bem, teorema Cardano. As raízes da equação x3 mais px mais q igual a zero, com p e q reais, são dadas por x1, eu não vou ler, x2, x3. São esses símbolos que vocês estão vendo. Essa x1, eu não tenho o que falar dela, porque a x1 é a antiga, que nós já tínhamos discutido desde o nosso primeiro ou segundo encontro aqui. Então, a x1 eu não tenho o que falar. O x2 e o x3 são muito parecidos com a expressão de azul, que é a fórmula, digamos, original de Cardano. Só que no x2 aparece aqui um zeta e um zeta ao quadrado, e no x3 aparece o contrário, zeta ao quadrado e zeta. Onde zeta ao quadrado, onde zeta e zeta ao quadrado são raízes cúbicas primitivas da unidade. Aqui tem uma palavra que eu não toquei. O que é uma raiz primitiva da unidade? Uma raiz primitiva da unidade é aquela raiz que, quando você eleva ela a potências sucessivas, você obtém todas as outras. Vou dar um exemplo muito claro. Deixa eu dar um exemplo bem claro aqui. Deixa eu voltar um pouquinho. É muita coisa para dizer. E muita coisa para aprender também, eu sei. Deixa eu voltar um pouquinho para vocês entenderem esse conceito. O que é uma raiz primitiva da unidade? Uma raiz primitiva da unidade é uma raiz que, se você elevar ela a potências inteiras positivas, você vai obter todas as outras raízes da unidade. Aqui tem um exemplo bem concreto. Esse exemplo aqui, esse aqui. Eu pedi para vocês mostrarem que as raízes cúbicas da unidade são 1, zeta e zeta ao quadrado, não foi? São as três raízes. Dessas três raízes, eu pergunto, quais são as primitivas? As primitivas, por definição, são aquelas que, quando eu elevo elas a todos os possíveis expoentes inteiros positivos, elas geram as demais raízes. O 1, por exemplo, ele não é uma raiz primitiva. Por que que o 1 não é uma raiz primitiva? Porque se eu elevar 1 a qualquer número natural, a qualquer expoente natural, eu nunca vou obter zeta e nunca vou obter zeta 2, porque 1 elevado a qualquer coisa natural vai dar sempre 1. Então, 1 não é raiz primitiva. Já o zeta é. O zeta é. Por quê? Porque o zeta, se eu for elevando ele a diversas potências naturais, eu obtenho todas as raízes. Por exemplo, como é que eu faço para eu, partindo de zeta, obter o 1? Basta eu fazer zeta elevado a 0. Zeta elevado a 0 é 1. Ou senão, zeta elevado a 3 vai dar 1 também. Tá? Como é que eu faço de zeta para obter essa terceira raiz? É só elevar ao quadrado. Então, e como é que eu faço de zeta para obter o próprio zeta? Zeta elevado a 1. Essa raiz zeta, ela é chamada de raiz primitiva, porque quando você calcula as potências dessa raiz, você gera todas as outras. O 1 não é raiz primitiva. Eu não vou fazer as contas aqui, mas o zeta quadrado, ele também é raiz primitiva. Também é, neste caso. Se você calcula todas as potências de zeta quadrado, você obtém todas as raízes cúbicas da unidade. Então, aqui na fórmula de Cardano, cadê Cardano? Existe um método para você obter as raízes cúbicas, ou as três raízes da equação cúbica. A primeira é, digamos, a fórmula de Cardano tradicional. Lembrando que a fórmula de Cardano, ela só pode ser aplicada para equações cúbicas que não têm o termo x2. Mas isso não é um problema, porque nós podemos partir de uma equação cúbica que tem o termo x2
E através de uma mudança de variável apropriada, como nós já mostramos, podemos eliminar o termo x2. Então, basta conhecer a fórmula para as equações que não tem o termo x2. Porque se tiver, você faz uma mudança de variável e faz ele desaparecer. Então, a fórmula é suficiente no termo, naquelas equações que não tem o x2. Então, a primeira raiz é dada pelo Cardano clássico. A segunda raiz, você tem aqui quase a mesma coisa do Cardano clássico. Só que você pega uma das parcelas, multiplica por, como é que diz, zeta, e a outra parcela por zeta ao quadrado. E já na terceira raiz é o contrário. A primeira parcela você multiplicou por zeta ao quadrado e a última parcela por zeta. Essas três expressões, meio feiosas, meio grandes, que vocês estão vendo aí, elas te dão as três raízes da equação algébrica x3 mais px mais q igual a zero, onde p e q são números reais. Tá certo? A demonstração, eu vou fazer aqui um ensaio da demonstração aqui para vocês. É bem parecida com a demonstração que nós fizemos. É bem parecida com a demonstração que nós fizemos no caso, digamos, mais simples, né? Que só dava uma raiz. Agora, a promessa é que a fórmula vai dar as fórmulas, né? São três, vão dar as três raízes. Antes que eu tente convencer vocês que é razoável o resultado, que o resultado é verdade, vocês entenderam o que é que está sendo dito no resultado? Geralmente, na fórmula de Cardano dos livros que você encontra, normalmente, só encontra uma raiz, né? Aí estão as três raízes. Isso é menos conhecido. Tranquilo? Podemos seguir? Vamos lá. Bem, o começo não é diferente daquela parte que eu já tinha feito nas primeiras aulas. Você quer resolver a equação x3 mais px mais q igual a zero, você quer encontrar o x, aí existem alguns truques, né? O primeiro truque é escrever o x que você quer encontrar como a soma de duas variáveis u e v. Você vai precisar achar o u e o v. Tendo u e tendo v, você vai ter o x, que o x é u mais v. Então, alguém teve a ideia, a brilhante ideia, de fazer uma mudança de variáveis, chamar x de u mais v. Bem, aí aqui usa-se o trinômio quadrado perfeito, né? Desculpa, o trinômio perfeito. U mais v ao cubo. U mais v ao cubo é cubo do primeiro. 3 vezes o quadrado do primeiro pelo segundo. 3 vezes o primeiro pelo quadrado do segundo, mais o cubo do segundo. Isso vai ser igual a... Aí eu juntei. Aqui é um v, né, pessoal? Aqui eu errei a digitação. Aqui é v, ó. Cubo do segundo. Eu juntei o 3 com V3. Aqui, ó. E aqui nesses dois termos centrais eu coloquei 3UV em evidência. Coloquei 3UV em evidência, ficou 3UV, parêntese, U na primeira parcela, V na segunda parcela. Ora, como X é U mais V, se você pega essa identidade aqui, ó, que nada mais é do que esta última parte, né, ó. Então eu pego U mais V ao cubo vai ser igual a isso aqui. Só que U mais V é o X, né? Que eu estou querendo achar. Então, U mais V eu troco por X, fica X3. Aí aqui eu tenho o 3 mais V3, eu repeti o 3 mais V3. E aqui eu tenho 3UVX, tá? 3UVX. Por quê? Porque eu tinha 3UV e aqui entrou U mais V. U mais V é exatamente X, então ficou 3UVX. Aí eu passo tudo para um lado só, eu vou ter aqui x3 menos 3UVX menos U3 menos V3 igual a zero. Só que eu quero resolver essa equação. Tá certo? Me dê aqui só um minutinho aqui, gente, que pode ser lá do ímpar. Só um pouquinho.
Vamos lá, gente, desculpa aí. Dessa vez era aqui da OBMEP. Esse ano nós vamos ter a correção da OBMEP nacional aqui. Vamos lá. Então, aonde eu estava? Deixa eu ver aqui que eu tenho 7 minutinhos aqui. Ó. Pronto. Então, eu quero resolver, meus amigos, a equação original. x3 mais px mais q igual a zero. Depois dessa mudança de variável, que eu fiz o x ser u mais v, eu cheguei nessa equação aqui, ó. x3 menos 3uvx menos u3 mais v3 igual a zero, tá certo? Aí o que é que eu quero? Eu quero que essa equação corresponda à equação original, para poder ser a mesma raiz, né? Eu quero que essa equação que eu obtive seja a equação original para que elas tenham as mesmas raízes. Duas equações algébricas são idênticas se elas têm os mesmos coeficientes. O coeficiente de x3 aqui é 1, o coeficiente do x3 aqui é 1 também. O coeficiente do x aqui é p, o coeficiente do x aqui é menos 3uv. Então, eu vou pedir que o p e o menos 3uv sejam iguais. Foi o que eu fiz aqui, ó. P e 3uv são iguais. O termo independente de x na equação original é q. O termo que não tem x, aqui na equação, digamos, manipulada, é menos u3 mais v3. Então, isso tem que ser q. Ok. Aí eu passei o menos 3 dividindo, passei esse sinal de menos aqui para o segundo membro, obtive essas expressões aqui. Eu elevei a primeira ao cubo, como aqui é ímpar, ou como aqui é um sinal negativo, e eu vou elevar ambos os membros da primeira equação ao cubo, que é um expoente ímpar, o sinal vai continuar negativo. Então, vai ficar u3v3 menos, porque o expoente foi ímpar, né? P sobre 3 ao cubo. E a outra equação, eu não fiz nada. Então, se você olhar, olhe para os números. Eu não quero que você olhe para os números U e V, não. Eu quero que você olhe para os números U3 e V3. O que é que eu sei dos números U3 e V3? Porque se eu achar o U e o V, eu vou achar o X, né? O X não é a soma de U e V? Aqui eu tenho a soma de U3 mais V3, e aqui eu tenho o produto de U3 mais V3. Como eu tenho a soma e tenho o produto, existe um jeito de achar os números quando você conhece a soma e o produto, que é resolver uma equação do segundo grau. Se eu te digo, ache dois números cuja soma é 5 e o produto é 8. Você vai resolver a equação T2 menos 5T mais 8 igual a zero, não é assim? Então, aqui faltou um T, gente, aqui na digitação. Está faltando um T aqui. Como o 3 e V3 são raízes da equação quadrática T2 menos a soma vezes T, está faltando um T, mais o produto igual a zero, podemos escrever, aí o que foi que eu fiz aqui? Eu simplesmente substituí menos o 3 mais V3, isso aqui vai ser menos Q. O menos que tem aqui com o menos que vai daqui vai ficar mais, então vai ficar T2 mais QT, está faltando um T aqui, tá? Aqui, bem aqui está faltando um T. E o produto é menos P sobre 3 ao cubo, né? Menos P sobre 3 ao cubo. Pronto, então eu vou resolver essa equação. Ao resolver essa equação, as raízes dessa equação serão os números U3 e V3. Tá certo? É uma equação quadrática, na variável t, eu calculei aqui o discriminante, que é o B2 menos 4AC, e resolvi a equação para a variável t. Ao manipular as contas, eu encontrei para a variável t esses dois valores. Um desses valores vai ser o valor de U3 e outro desse valor vai ser o valor de V3. Tá? Como o 3 e V3 são as raízes da equação, segue que o 3 é um deles. Peguei aqui o primeiro, que é o que tem, por exemplo, o sinal menos aqui. Depois eu passei aqui uma raiz cúbica. E V3 como sendo o outro, que é quando a raiz quando o sinal é mais. Ó. Passei aqui uma raiz cúbica também. Por fim, como x mais v como x é igual a u mais v, né? Então x vai ser o u, que é essa primeira raiz, mais o v, que é essa. Aí vem aqui a pergunta, e as outras raízes?
para determinarmos as outras duas raízes, é preciso observar o seguinte fato. Cada um desses números complexos que apareceram aqui, ó, esse número e esse número, são dois números complexos, possui 3 raízes. Tá certo? Cada número complexo, qualquer número complexo que você colocar, diferente de zero, o zero é a única exceção. Que o zero só tem uma raiz, que é o próprio zero. Mas se você pegar qualquer número complexo que seja diferente de zero, e você extrair a raiz cúbica dele, você vai ter 3 respostas. Então, se você pega, aqui eu passei como se fosse só uma raiz, né? Ó, passei aqui como se fosse só uma raiz e só uma raiz, mas não é. São 3 raízes. É aí onde mora o perigo. Então, olha só o que acontece. Quem são as 3 raízes? As 3 raízes desse número, tá certo? Que estão representadas aqui por esse símbolo, são 3 números complexos. É o número mi, é o número mi zeta e é o número mi zeta ao quadrado. Tá certo? Em que, ver se eu consigo dizer para vocês aqui. Vocês lembram do exemplo do raiz cúbica de 8, que o Arlindo me perguntou? Como foi que eu obtive raiz cúbica de 8? Eu peguei uma das raízes cúbicas de 8, que eu sei que são 3. Eu peguei aquela real, que era mais simples, que era o 2, né? E multipliquei aquele 2 pelas 3 raízes cúbicas da unidade. Multipliquei o 2 por 1, deu 2. Multipliquei o 2 pelo zeta. E multipliquei o 2 pelo zeta ao quadrado. 2 zeta. 2, né? Que é 2 vezes 1. 2 zeta e 2 zeta ao quadrado eram as raízes cúbicas, são as raízes cúbicas de 8. Então, como é que eu obtenho as raízes? Porque aqui, gente, eu não vou ter que tirar a raiz cúbica desse número feioso aqui, né? Não vou ter que tirar a raiz cúbica desse feioso. Como é que eu extraio a raiz cúbica dele? Ele vai ter 3 raízes cúbicas. Qualquer número complexo tem 3 raízes cúbicas. Certo? Então, eu pego uma delas, multiplico por 1, depois eu multiplico por zeta e depois eu multiplico por zeta ao quadrado. Que é o que eu fiz aqui, ó. Uma delas eu chamei de mi, essa letra grega. Porque eu não sei quem é. Eu não sei, vai depender dessas letras aí. Uma delas, não importa se é qual, e eu posso até imaginar que é a raiz real, como eu imaginei no caso do 8, que tinha o 2, lembra? Uma delas eu chamei de mi, então as 3 raízes cúbicas desse número que vocês estão vendo aqui são as seguintes. Mi, que é a raiz cúbica, digamos, real desse número. Mi vezes zeta, que é a raiz cúbica real dele, vezes o zeta, que é a raiz cúbica de 1. E mi vezes zeta ao quadrado. Aqui, eu não sei se eu estou sendo claro, mas eu estou usando exatamente a mesma coisa que eu usei com 8. Exatamente igual. Eu peguei a raiz cúbica de 8, eu peguei 2. Então, eu multipliquei 2 por 1, 2 por zeta e 2 por zeta ao quadrado, e assim eu tinha as 3 raízes cúbicas de 8. A partir de uma delas, multiplicando pelas raízes cúbicas da unidade. Aqui eu faço a mesma coisa com o V, ó. O número complexo V, ele também é uma raiz cúbica. Como ele é uma raiz cúbica, ele tem 3 valores. Então, o Z vai ser eta. Eta vai ser uma das 3 raízes. Você pode imaginar, para facilitar, como sendo a raiz real, se você quiser, mas não importa. Então, zeta. Zeta vezes xi e zeta vezes xi ao quadrado. Aí eu copiei. Onde mi e xi... Desculpa. Onde mi e eta. Essa letrinha aqui chama-se eta. Essa aqui chama-se mi. Onde mi e eta são as raízes cúbicas reais daqueles 2 números. Tá certo? São as raízes cúbicas reais desse número e desse. Assim o exemplo do que eu fiz com 8. E zeta quadrado são as raízes cúbicas primitivas da unidade. Por outro lado, como x é u mais v, teoricamente teríamos 9 combinações possíveis. Há 3 valores para u e 3 valores para v. O x, ele não é u mais v, só que existem 3 valores possíveis para u e 3 valores possíveis para v. Pelo princípio fundamental da contagem, 3 possibilidades para u, 3 possibilidades para v, isso daria 9 possibilidades, que eu listei aqui as 9. Tá certo? Eu listei aqui as 9 possibilidades. Ora, como u é mi e v
é ni, é eta, né? Como U é mi e V é eta, são raízes dessa equação, tá certo? São raízes reais, né? São as raízes reais. E x é U mais V, segue que x igual a mi mais eta é uma das raízes. Porque a equação vai ter uma raiz real. Então, como mi e eta, eu imaginei que fossem as raízes cúbicas reais, então uma das possibilidades que eu vou eleger vai ser essa aqui, vai ser mi mais eta. Tá certo? Lembrando que o mi é uma raiz desse cara aqui, que é a raiz real, desse primeiro, e o eta é outra raiz desse cara, que é a raiz real. E os outros valores? Para decidir entre os 8 candidatos restantes, quais são as 2 raízes que faltam, devemos observar um fato. Qual é o fato? U vezes V dá menos P sobre 3. Isso aqui eu já sabia, desde aqui de cima. U vezes V dá menos P sobre 3. Né? U vezes V dá menos P sobre 3. E mi vezes eta dá menos P sobre 3. Porque mi e eta... O U tem uma hora que assume valor mi. E o V tem uma hora que assume valor eta. Portanto, mi vezes eta tem que dar menos P sobre 3. Observando os valores de U e de V nos 8 candidatos restantes, tá certo? Apenas em 2 daquelas combinações, o produto de U por V dá menos P sobre 3. Então, tem 8 possibilidades aqui. A primeira, que já é certa, que são os casos reais, né? Mi real e eta real. Tirando a primeira, sobram 8. Das 8 possibilidades, só tem 2 em que esse produto U vezes V, como sendo menos P sobre 3, vai ser cumprido. Tá certo? Aqui tem umas contas que eu fiz para mostrar isso. Então, diante do exposto, as únicas raízes da equação são a raiz real, que é mi mais eta. Aí tem aquelas 2 outras possibilidades, que entre as 8, eu não mostrei aqui os detalhes dessas contas aqui no final para vocês, mas estão feitas aqui. Tá? Dessas 8 possibilidades, só restam 2 em que satisfazem essa condição aqui. Que são essa aqui e essa aqui. Tá certo? Portanto, as 3 raízes são dadas dessa maneira. Aqui tem um exemplo concreto, só para você ver como funciona com números, tá certo? Eu aplico a fórmula, eu obtenho aqui as 3 raízes, ó, explicitamente, tá bom? Mas aqui é a título mais de conhecimento geral. Aqui tem a fórmula do 4º grau, aqui eu falo um pouquinho da equação do 4º grau, fala aquela história que a partir de 5 não tem a fórmula, que eu já contei para vocês. E aqui tem uma coisa que eu vou tratar nesse curso, só que não com as ferramentas desse momento, que é o teorema fundamental da álgebra. Eu já falei para vocês que esse teorema ele foi provado pela primeira vez na história por Gauss em 1799, na sua tese de doutorado. Gauss provou que todo polinômio que não é constante e que tem coeficientes como sendo números complexos e que tem grau maior ou igual a 1, ele sempre tem uma raiz. Sempre existe um número complexo que zera o polinômio. Sempre. Tá certo? Tem várias tentativas de demonstrar o teorema. Gauss mesmo ofereceu 3 demonstrações durante a vida, que eu conto um pouco da história do teorema. E logo a seguida eu mostro aqui uma demonstração desse teorema com os recursos que nós temos nesse momento, que são muito poucos. Né? O que eu passei para vocês aqui nessas 2 primeiras semanas, né, foram as noções padrão de números complexos que, teoricamente, deveriam ser ensinadas num primeiro contato com o assunto. Tá certo? Eu sei que não são, eu já até falei para vocês, né, que o assunto números complexos, em geral, ele não é nem ensinado mais na escola, no ensino médio, mas, teoricamente, certo? Se fosse ser ensinado na escola com quase totalidade do que eu falei, deveria ser ensinado com raríssimas exceções ali do que eu falei.
Com essas poucas ferramentas, há como demonstrar o teorema fundamental da álgebra, segundo o qual todo polinômio que não é constante, com coeficientes complexos, ele tem uma raiz. Aqui eu estou exibindo uma demonstração, certo? Quem tiver curiosidade pode olhar essa demonstração. Eu vou fazer esse teorema no curso, só que eu não vou fazer com esses recursos mínimos que nós temos, tá certo? Na parte um pouco mais na frente, quando nós estivermos estudando a parte de integração complexa, tem um teorema que chama-se Teorema de Liouville, um francês. E através do Teorema de Liouville, você consegue demonstrar o teorema fundamental da álgebra com bastante facilidade. Você vê aqui que a demonstração, com poucos recursos, ela não é muito simples, né? Mas, de qualquer maneira, na tentativa de deixar o material o mais completo possível, coloquei aqui essa demonstração, mas eu irei voltar ao teorema fundamental da álgebra. Ok. Então, meus amigos, eu irei parar aqui hoje. Com isso, nós encerramos